Olá, meninas, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Aqui o Ministério Restaurar vem apresentar a vocês mais um testemunho para a honra e glória do Senhor, da nossa irmã Paula. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vou começar meu testemunho contando um pouquinho da minha história para vocês entenderem. Desde criança fui criada nos caminhos do Senhor, mas nunca tive pai e mãe que eu pudesse me espelhar e falar: nossa, minha mãe é uma mulher de Deus, independente dela estar dentro da igreja, porque não é porque a gente está dentro da igreja que somos evangélicos. Às vezes a gente se acostuma. Então, só que hoje Deus me fez lembrar de uma coisa muito bonita. A intimidade que eu tinha com Deus naquela época, quando eu era uma criança. Essa intimidade com Deus acabou junto com a minha inocência, quando meu pai morreu, porque ele era um alcoólatra. Eu pedia muito a Deus para que salvasse ele, porque ele se desviou do caminho do Senhor. Me perdoe, gente, que eu esqueci de falar. Ele se desviou dos caminhos do Senhor. Nesse meio tempo que ele se desviou dos caminhos do Senhor, como ele era uma pessoa muito ruim, muito rígida, aos 11 anos, uma pessoa tentou abusar de mim. Só que eu não contei nada para ele porque eu tinha muito medo, porque ele falava que se alguma coisa acontecesse, ele ia botar a gente para fora, e esse homem me ameaçava muito. Não demorou muito tempo, meu pai, como ele virou um alcoólatra, ele começou a ficar muito doente, porque eu mesmo com muita fraqueza, assim como era uma criança, eu pedia muito a Deus para salvar a vida dele, para Deus salvar ele, tirar ele dessa vida. E, e do outro lado tinha minha mãe falando que ele ia morrer de cirrose, que ele não tinha mais chance. E o tempo foi passando, um tempo depois, vamos dizer, depois de uns 2 anos mais ou menos, ele morreu de cirrose. Eu estou resumindo, mas ele passou, vamos dizer, uns 8 anos bebendo depois que ele saiu da igreja. Ele usava droga e bebia muito. Quando não tinha bebida, ele bebia álcool. E com aquilo eu me desviei dos caminhos do Senhor, não queria mais, porque eu achava que Deus era injusto, porque Deus não salvou meu pai, que eu orava, eu pedia, eu suplicava, mas o Senhor não atendeu a minha súplica. E logo em seguida eu comecei a beber e a usar cigarro, fumar cigarro. E minha vida já foi conturbada daí. Aos 12 anos eu já era, bem dizer, uma mulher, porque eu já bebia, eu já fumava e, vamos dizer, me prostituía, porque era um namorado hoje, um namorado amanhã, no outro dia, e assim ia. E aquilo dali era uma coisa que preenchia, eu achava que preenchia o meu ego. E o tempo foi passando, eu até marido, homens casados, eu passei a namorar, mesmo sabendo que era errado, mas eu achava que estava bom. E assim eu conheci o pai do meu filho, Samuel, que é o mais velho. Deus é aquele que, quando ele vê que não é para você, não adianta você querer forçar que não vai acontecer. E o tempo passou, eu engravidei, eu me ajuntei com ele, eu achei que eu ia casar, que eu ia. E aí ele também era viciado em droga,
Meu filho, aí nasceu meu filho, eu toda boba preparando, querendo preparar casamento, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Aí voltei para os braços do Senhor e quando meu filho completou 3 anos, ele saiu de casa. Eu falei, não, esse Deus é muito injusto e novamente saí de dentro de casa. E para minha tristeza, eu acho que não é nem essas palavras, né? Eu caí nos braços do diabo de novo e fiz tudo o que o diabo queria. Eu pensava, o que ele fez comigo eu vou fazer com as pessoas. Então eu comecei a sair com homens casados de novo e mesmo sabendo, uma vez uma pessoa falou para mim, Paula, a mesma pombagira que te usa hoje vai ser a mesma que vai usar uma mulher para enfeitiçar o seu esposo daqui a um tempo quando você arrumar. Eu falei, eu não quero saber. Eu não quero saber porque isso dói demais. Então é mais fácil eu usar e abusar do marido dos outros do que ter um para mim. Eu não quero um homem para mim. Eu usei, tá? Usei, dou para elas. Eu não quero problema. E isso foi passando e até que eu conheci o amor da minha vida, que é meu esposo. Só que a gente, como eu disse, eu desviada do caminho do Senhor, eu não tive muito coisa. Eu achava que ele a qualquer momento ia fazer alguma coisa para mim. Então eu continuava com muitos hábitos. Se ele se atrasasse 5 minutos, eu brigava, eu xingava, falava coisas e coisas, que eu era uma mulher rixosa. Pensa numa mulher rixosa, era eu. Aí, e quando eu me arrumava, eu ia para os pagodes da vida com meu esposo, eu fazia questão dele saber que eu não estava me vestindo para ele. Eu queria que ele visse que eu era cobiçada por outros homens e que era para ele, tipo, ficar com medo mesmo, porque eu poderia fazer qualquer coisa a qualquer momento. E só que eu tentava me preencher com várias coisas, com muita coisa, só que eu não conseguia até que a gente começou a tipo, ele tinha um amigo que tinha um centro de macumba e a gente começou a ir lá para beber uma cerveja, tinha feijoada, a gente ia. E lá o próprio demônio lá, né, falou para minha entidade lá, falou que ali não era meu lugar. Mas eu queria preencher um vazio que estava dentro de mim e que eu não sabia o que fazer. Eu achava que ali iam preencher aquele vazio. Eu queria preencher meu vazio com bebida, eu queria preencher meu vazio botando roupa extravagante para os homens olhar para me cobiçar. Eu queria ter as pessoas aos meus pés. E o tempo passou e eu conheci uma senhora, ela luta até hoje pela convenção da filha dela. Ela começou a falar de Jesus para mim. Eu falei, esse Jesus não existe, porque meu pai morreu, ele deixou meu pai morrer, ele deixou, ele deixou minha, ele deixou o pai do meu filho ir embora. Aí eu comecei a falar várias coisas. Ela falou assim, minha filha, esse vazio que está dentro de você, só Jesus pode preencher. E acabou que eu começando a engatear. Aí eu ia todos os domingos para essa igreja que é uma bênção. E comecei a gostar. Só que eu me sentia crente, né? Ia dia de domingo. Eu passei 2 anos da minha vida a crente. Ia dia de domingo, segunda, sexta, sábado, domingo, segunda a seis, não, de segunda a sábado eu bebia só a bexiga.
quando era no domingo, chegava até alcoolizada dentro do culto. E até que um dia papai resolveu puxar, né? A gente sabe como que é. Aí Jesus, eu falei, nossa, Jesus me abençoou com a gravidez. Eu falei, ah, Jesus, que mistério, que coisa linda, né? E Jesus, eu acredito que foi uma bênção, porque eu aprendi muito. Eu engravidei aos 7 meses. Quando eu estava com 7 meses, eu descobri a primeira traição do meu esposo. E eu comecei a questionar para Deus, Senhor, por que comigo? Por que eu tô indo para tua casa, eu tô te servindo? Mentira, eu não tô servindo a nada. Porque eu estava em cima do muro, porque eu bebia ainda e que eu fumava ainda, então não estava servindo. Aí, não, nisso que eu descobri essa traição, deu 15 dias. 15 dias, eu, não, 15 dias não. Uma semana, porque eu descobri numa semana, na outra semana, quando foi no domingo, eu comecei a sentir dores ao pé da barriga. Eu fui para o hospital, a médica falou que não era nada. Quando foi na quinta-feira, eu fui para o médico e foi constatado que a criança já estava morta há dias no meu ventre. E era um sonho. E aquilo dali foi aonde foi meu fundo do poço. Aonde eu falei assim, eu não tenho mais como lutar contra. Eu lembro que eu dentro do hospital com a criança morta dentro de mim e os médicos, bem dizer, querendo me matar, porque eles diziam que eu tinha feito algo para matar aquela criança no meu ventre, mas pelo contrário, eu falava para o Senhor, Senhor, se tu me tirar daqui, eu não vou falar para você que eu não vou mais beber. Porque quando eu chegar lá fora, eu preciso encher a minha cara porque eu não estou bem. Mas eu vou tentar fazer uma coisa melhor. E o tempo foi passando e eu passei 5 dias dentro daquele hospital até um, um repórter da Record foi lá. Foi assim que conseguiram me tirar de lá, né? Eles botar a criança para fora. A criança era. Eu não quis ver, não quis olhar, mas Deus sabe de todas as coisas. As pessoas dizem que é igual essa minha filha agora, né? Mas aí o tempo passou e logo após que eu saí daquele hospital, eu fiz o que eu falei para Deus, enchi a cara, mas eu comecei a pensar em mudar. Os outros falavam muito de campanha. Eu comecei a fazer uma campanha campanha no monte de 7 semanas para me parar de beber. Quando foi na quinta semana, eu eu parei, eu fui para casa dos parentes do meu esposo e lá a gente bebeu, porque sempre quando eu bebia eu tacava tudo na cara dele, tudo, 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 mais um pouco. E o tempo foi passando e quando foi naquele dia eu bebi muito, mas muito. Quando foi 5 horas da manhã, eu escutei a voz do meu filho falando assim, mãe, chega. Só que não foi a voz do meu filho. Foi muito mais do que Então, isso. depois que eu Ali eu parei de peguei meu beber, filho e fui dormir. eu comecei assim, caminhar de verdade, entendeu? Buscar mais o Senhor, mas ainda faltava muita coisa. E sabe quando a gente se volta mesmo para Jesus, parece que é aí que o negócio estreita, né? Foi aí que meu deserto também começou, porque depois, depois que eu perdi a neném, a gente
começou a ir para a igreja numa boa, ele juntamente comigo, a- até que Deus colocou no meu coração o desejo de me batizar. E eu achava assim que ele tinha que se batizar juntamente comigo. E eu fui pedir meu pastor, falei para ele, olha, nosso casamento tá para sair para dezembro. É, e o Senhor começou a me incomodar para me batizar, tal. Aí ele falou assim, eu vou falar vou orar e vou ver o que Deus fala, porque como eu ia só casar em dezembro, entendeu? Tinha esse meio tempo aí, porque o batismo era no começo de novembro e o casamento seria no começo de dezembro. Mas ele falou que ia orar. Aí até que um dia ele chegou perto de mim e falou assim, Paulo, o Senhor falou que você vai se batizar. Eu falei, é eu e meu esposo. Ele falou, você vai se batizar. Só que eu não entendia, né? Fiquei quieta. E eu e meu esposo compramos as alianças. Ele ia numa boa comigo para a igreja. A gente participava de um discipulado. E aquilo dali foi passando, passando. Sabe? Eu vi assim ele empenhado naquilo. Só que às vezes a gente não consegue ver coisas que a gente faz, né? Até aquele presente momento eu não conseguia enxergar as coisas que eu afastava meu esposo de Jesus. E até que um dia, acho que faltando umas 2 semanas para o batismo, que eu e ele iríamos nos batizar, ele pela segunda vez me traiu. E dessa vez ele saiu de dentro de casa. E ali foi aberta mais uma ferida melhor. A ferida que não tinha cicatrizado, ela abriu mais. Doía na minha alma. Eu pedia muito para ele voltar. Eu pedia muito ele para estar perto de mim. E ele não queria voltar. E eu achava que Jesus tinha que dar um jeito, porque eu tinha que ter ele do meu lado. E eu acho que tinha uns 3 dias que ele já tinha ido embora de casa. O inimigo, como ele é sujo, né? Astuto, ele botou um homem para entrar em contato comigo, que esse homem era um ex-namorado meu e casado ainda. E ele começou a me falar coisas, tipo, tudo aquilo que eu queria que meu esposo falasse para mim. Ele falava, porque quando meu esposo foi embora, ele falava que não me amava mais, que ele era muito novo para casar, que ele não queria compromisso, que porque meu esposo é 6 anos mais novo do que eu. Aí, e aquilo, sabe, quanto mais ele falava assim, olha bem para mim, eu não quero essa vida para mim, eu não te amo, é, eu sou muito novo para casar, eu não preciso ficar. é, Você quer me algemar, você quer me segurar, você não vai conseguir, porque eu não quero. Aí, aí quando e eu com esse rapaz, ele começou a falar várias coisas e falava que nunca tinha me esquecido, que a cada dia que passava, o sentimento dele aumentava mais por mim e que ele podia fazer o nosso relacionamento valer a pena, até que a gente marcou numa sexta-feira para a gente nos ver, uma sexta-feira antes do meu batismo. Sei lá, eu estava tão chateada, tão
tão sem esperança que eu marquei para ir. E quando chegou no dia, meu esposo me mandou uma mensagem dizendo que queria ir lá buscar o restante das coisas. Eu respirei fundo para ele não ouvir que eu estava chorando. Eu falei, não, tudo bem. Mas quando você vir, você me manda uma mensagem para mim me retirar de casa, para que eu não venha te ver, tal. Ele falou, eu preciso muito de você como amiga. Eu falei, eu não preciso de você nem como amigo, porque se eu não fui uma pessoa boa para você como mulher, por que eu vou ser boa para você como amiga? Não, eu quero. E tá, e eu falei assim, pô, como meu esposo sai 3h45, quando for umas 3 horas eu saio de casa. Fui me arrumar, eram as 2 horas para ir sair com esse rapaz. Quando foi umas 2h30, bateram na porta. Quando fui ver, era meu esposo. Tipo, parece que Deus enviou ele para mim não fazer besteira, né? Mas ali a gente conversou, em nenhum momento ele voltou atrás, tipo, de pedir perdão, ou então eu ver que tinha remorso, que ele estava realmente ciente que ele tinha cometido um erro. Ele falava assim, ué, não era o que você queria? Eu não tinha nem consumado a traição, agora eu consumei mesmo, que não sei o que. Eram palavras que doía, mas mesmo assim eu continuei. Dei uma chance. Parecia que não era eu. E cada vez que a gente brigava, ele falasse assim, eu vou para um futebol. Eu falasse, pô, fica em casa. Ele falava, viu, porque eu não queria voltar? Você é assim, eu não posso ir para lugar nenhum, você me sufoca. Eu voltei para você porque você chorava, porque você se humilhava, ficava me pedindo para voltar, porque eu não gosto de você, eu não gosto de igreja, eu não gosto, eu sou do diabo mesmo. E falava várias coisas. E isso passou um ano. E teve momento que eu comecei a me calar, que eu não aguentava mais. Às vezes eu ia para a igreja, só Deus sabe como eu ia. Porque ele falava muitas coisas que me feriam. Eu falava assim, Senhor, ele me trai, ele me esculacha e eu que tenho que me calar. E passou um ano, aí teve uma festividade da União Feminina da igreja. Aí eu falei para ele, toda boba, né? Eu falei, amor, me deram um hino para me louvar. Estou fazendo parte de uma coreografia e da União Feminina. Então aí eu conversei com ele, sentei e falei, olha, esse mês eu vou passar um pouco assim de mais tempo dentro da igreja, mas eu juro que quando tudo acabar eu vou te dar mais atenção, tal. E ele falou, não, meu amor, você tem que fazer aquilo que está no teu coração, que Deus manda você fazer. Tá, e eu comecei a ensaiar, porque os ensaios eram tudo na igreja, até que um dia eu cheguei da igreja, era 11 horas, 11 e pouca da noite, porque teve o culto, depois teve o ensaio, eu vim embora. E ali, dentro da igreja, Deus já tinha falado que ele ia embora. Cheguei em casa, fui abrir o guarda-roupa, as roupas dele tudo dentro de um saco. E mais uma vez, assim, eu tentei argumentar, vamos conversar, o que está acontecendo? Ele falou que nada, que ele queria ficar sozinho,
que ele não queria me atrapalhar, que nossos mundos era diferente, que eu tinha mais é que servir a Deus mesmo, mas ele não queria atrapalhar porque eu era uma pessoa boa e ele era uma pessoa ruim, e que se ele ficasse comigo ele ia me fazer sofrer mais. E ele começar, tipo, ele começou a me afrontar. E eu começava a chorar. Eu falei assim, eu, e a gente já tinha casado. E a gente já tinha casado, porque como eu falei antes, que eu esqueci de falar essa parte, né? Depois teve o batismo, tudo numa boa, depois que ele voltou. Só que ele não se batizou, só eu me batizei. Um mês depois nós nos casamos. E quando foi um ano depois, ele de novo saiu de casa, que foi quando teve essa festividade. Faltando um mês e pouco para a festividade, um mês mais ou menos para a festividade, ele saiu de casa de novo. E ali Deus trabalhou, tipo, começou a trabalhar muito na minha mente, porque eu já não queria mais ele, eu já não queria mais nem ouvir falar dele, porque eu achava que aquilo já tinha passado do limite, porque quando ele foi embora, teve uma hora que eu estava chorando muito, muito. Eu senti o Espírito Santo de Deus botando a mão no meu coração e falando: filha, acalma, deixa ele ir. E eu falei para ele: e aí, você está decidido? Ele olhou para minha cara com uma cara assim, bem, bem, sabe, aquela coisa assim, tipo debochando. Estou mais do que decidido. Eu falei: então tá bom, pode ir. Ele falou: eu vou só amanhã. Eu falei: não, quem quer ir vai a qualquer hora, que ele mais já são meia-noite. Eu falei: não, não tem importância. Quem quer ir vai a qualquer hora. Ele pegou, foi. Ali eu não ligava para ele. Ali ele ligava, entrava em contato com a minha família, com meus parentes. Aí recebia, mandava dinheiro pela minha mãe, para mim e para o meu filho. Mas eu não ligava, não mandava mensagem. Foi um mês assim que também eu estava muito ligada com Deus, e Deus falava muito sobre perdão, que eu tinha que pedir perdão, que eu tinha que pedir perdão. Só que eu não entendia muito, eu não sabia que tipo de perdão que eu tinha que pedir. E chegou o dia da festividade, aconteceu várias coisas assim, aconteceu várias coisas antes de eu chegar na igreja, que aquele dia eu tinha que solar. E eu tive que pedir perdão para ele aquele dia. Eu não sabia nem por que eu estava pedindo perdão, mas eu pedi perdão. Aquele dia ele voltou para casa mais uma vez. E ali o Senhor já tinha me confirmado, já tinha me falado que estava me presenteando com a minha filha. Um mês e meio, não, 2 meses depois, eu descobri que eu estava grávida. Foi uma felicidade.